Fala aí, galera, beleza? Primeiramente, eu quero te parabenizar por você ter clicado nesse vídeo. Isso é sinal que você está querendo passar para o próximo nível, você está querendo se autoconhecer. E o nosso bate-papo hoje vai ser com Ricardo Ribeiro, ele que é fundador da empresa Aprendizado Contínuo. Ele presta consultorias para empresas nacionais e multinacionais, né? E o conteúdo dele é para desenvolver o capital humano, desenvolver pessoas. E esse canal aqui, todos sabem que é um canal voltado para concurso público. Então, é fundamental, é essencial que o candidato que esteja estudando para provas ou concurso, ele consiga, né, se desenvolver como pessoa para aumentar a produtividade dele nos estudos e tudo mais. Então, seja muito bem-vindo, Ricardo Ribeiro. A fala é com você. Olá, Alexandre. Boa noite, pessoal. Que prazer imenso poder estar aqui participando, né? Trazendo conteúdo para vocês. Isso, para mim, é de grande valia. O que me move na vida é desenvolver pessoas. Então, quando eu tenho essa oportunidade de trazer algum conteúdo que possa auxiliar as pessoas no processo de desenvolvimento, eu me sinto muito honrado por isso. Então, me sinto mais uma vez grato e edificado aí por essa grande oportunidade, Alexandre, que você me confere falando para o teu público. Bem, galera, eu já gravei em outra oportunidade aqui no meu canal com a Suelen Carvalho, né, que ela falou também um pouco sobre perfil comportamental e foi a guinada, foi o início, né, da gente ficar sempre trocando figurinha com esses profissionais para nos ajudar nesse quesito que é o conhecimento do perfil comportamental, né, o autoconhecimento. Então, fique conosco até o final desse vídeo, que vocês vão sair desse vídeo de boca aberta. Eu, quando converso com o Ricardo Ribeiro, eu não falo nada, eu só deixo ele falar porque ele me traz muito conhecimento, ele me traz muito conteúdo. Eu sempre falo com isso com ele, por detrás dos bastidores, eu falo, pô, mais uma aula, hein, camarada? Mais uma aula. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso e o porquê eu fiz questão de trazer ele aqui no canal para ele bater esse papo com a gente. Então, eu vou proferir algumas perguntas para ele e simbora. Vamos lá. Ricardo, como o conhecimento do perfil comportamental pode ajudar na escolha de uma carreira sustentável na vida pública? Bem, Alexandre, eu diria que o conhecimento sobre o perfil comportamental, ele não apenas te auxilia no processo de desenvolvimento de uma carreira que se sustente, que se mantenha, como também ele auxilia no autoconhecimento da vida, porque nós somos seres integrais, né? Na verdade, nós, quando falamos de vida pessoal, vida profissional, tudo isso está no ser humano. Então, o que acontece? Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, aquela pessoa ali, que seria o meu eu, ele vem carregado de características que são marcantes em cada perfil. Quando nós falamos de perfil comportamental, nós falamos de 4 variáveis que compõem a metodologia DISC, que é a metodologia que fala sobre o perfil comportamental, os 4 perfis comportamentais, e cada uma delas tem as suas características próprias. Então, eu diria assim, que o DISC, ele é o D, que é o de dominante, ou seja, a pessoa que gosta de estar à frente, gosta de tomar conta, estar no controle da situação. Existe o I, que é o I de influente. Existe o S, que é o S de estabilidade, e existe o C de conformidade. Cada pessoa tem os 4 perfis comportamentais, sendo que cada um tem um que se destaca mais, um perfil que se destaca mais. Um é mais dominante, gosta de assumir o controle da situação, gosta de mais de se impor, de agilidade. E o outro não. Outro já é mais influente, gosta de se relacionar mais com as pessoas, que seria o influente. O influente, ele se contagia no meio que ele está.
ele gosta de estar rodeado de pessoas. Já o de estabilidade são pessoas ali mais calmas, mais serenas, né? São aqueles que planejam melhor as coisas, são lineares na forma de pensar. E o C é aquele de conformidade, ou seja, são pessoas muito detalhistas, né? Pessoas que gostam de se organizar demais e fazer as coisas no seu passo a passo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu entendo perfeitamente como eu funciono, qual é o meu perfil característico, melhor eu me posiciono, melhor eu faço as escolhas para a minha vida, para a minha carreira. Então, vamos pensar no seu público aqui. Você tem pessoas que vêm para o seu canal buscar informações voltadas para o quê? Para o concurso público. Então, é muito natural que essas pessoas elas tenham ali um objetivo, que é o quê? Passar para um concurso público e ter estabilidade, quem sabe ganhar um melhor salário e ali poder o quê? Ter um maior conforto na vida, dar um maior conforto para os seus familiares. Normalmente as pessoas pensam muito nisso, mas eu diria que quando você pensa numa carreira estável, tem que ser algo a mais, ou seja, você precisa levar em consideração, por exemplo, qual é a área que você está buscando e que se ela tem ou se não tem a ver com aquilo que é característico em você. Se você tem uma característica de influência, por exemplo, de um perfil influente, o influente ele gosta de estar com pessoas. Vamos pensar que ele vai buscar uma área, um setor de uma empresa para um concurso público voltado para trabalhar ali como um analista de dados. Ele vai precisar o tempo todo trabalhar com planilhas, mas ele é uma pessoa que tem um perfil característico voltado para a influência, ele gosta de estar entre pessoas, mas aquele que vai criar as planilhas, que vai planejar as coisas ali no dia a dia, as atividades, ele vai trabalhar de maneira mais isolada. Então, a tendência desse profissional é ele estar feliz no primeiro momento de ter passado no concurso público, mas depois que ele acaba sendo inserido e alcançando o seu objetivo, com o passar do tempo, ele se sente desmotivado. Por quê? Porque ele escolheu uma função, ele escolheu uma atividade que não completa, que não reforça o perfil característico dele. Então, eu diria para todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, que levem em consideração, aprendam um pouco mais sobre as suas características, sobre as características mais predominantes no seu perfil comportamental. E vá para o mercado de trabalho buscar um concurso numa área que tenha a ver com aquilo que você gosta, com aquilo que te motiva e te faz estar bem. Se você fizer isso, eu te garanto que vocês vão conseguir fazer escolhas assertivas para a vida e vão ter carreiras mais sustentáveis. Porque eu conheço, e aqui eu não vou citar o nome, Alexandre, para não ser antiético, mas existe um grande coach hoje no mercado, eu não posso falar o nome dele, mas ele era uma pessoa, você conhece essa pessoa, porque já conversamos sobre o assunto, e ele trabalhava na vida pública. Ele era um advogado respeitado e ganhava muito bem por isso. Era o sonho dele passar no concurso público, ele passou e começou a ser bem remunerado ali. Mas, com o passar do tempo, ele, que era uma pessoa muito influente, que gostava de estar o tempo todo com as pessoas, ele estava exercendo uma atividade que não permitia que ele, por exemplo, como influente, ele pudesse criar, ele pudesse inovar. A característica de inovação, a habilidade de criar, são habilidades que são inerentes ao perfil comportamental influente. Se você está exercendo uma atividade que te impede de você colocar essas habilidades em práticas, isso vai fazendo com que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, você se torne uma pessoa um pouco desmotivada com aquilo que você faz. Então, eu daria esse conselho para os seus seguidores que levem em consideração o seu perfil comportamental e certamente eles farão escolhas muito seguras e muito assertivas para a vida deles. O que o Ricardo está falando é importantíssimo, porque, né, eu batendo um papo informal com ele, eu até falei um pouco da minha trajetória de concurso público e eu sinalizei para ele, galera, que quando eu comecei a mexer com concurso público, ao invés de eu primeiro conhecer, né, o meu perfil comportamental, para, a partir daí, verificar quais eram as carreiras, né, que são disponibilizadas, seja na União, nos 26 estados mais o DF, e nos mais de 5.000 municípios,
e no Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas ou Ministério Público, eu fiz ao contrário. Eu olhei uma pessoa que estava próxima de mim, que tinha passado num concurso de determinado segmento, e falei, bem, eu vou seguir ela, mas eu não fiz o dever de casa que eu estou tentando trazer aqui no meu canal para vocês. Um profissional da área, né, como já falei, já trouxe outro profissional da área, para despertar isso aí, né, na cabeça de vocês, sobretudo, né, a pessoa que é jovem ali, né, que está iniciando, 18 anos, né, 17 anos, 20 anos, e para ela ter, vamos dizer assim, esse despertar que, se você conseguir, primeiro, se autoconhecer, você mergulhar nesse mundo primeiro, do perfil comportamental, depois você pegar as atribuições do cargo, para, a partir daí, sim, tomar uma decisão para qual concurso você vai estudar, ou se realmente você quer fazer parte da vida pública, a sua vida vai ser mais leve, né? A sua vida vai ser mais saudável, porque lá na frente você não vai ter surpresas, né? Como eu tive e como eu creio eu que muitos estudantes, né, têm essas surpresas. Vai, pô, não, está pagando tanto, vamos lá. Aí se inscreve no concurso, passa, quando chega lá, vê que não é nada daquilo, nem leu as atribuições do cargo. Aí fica frustrado pro resto da vida, né? Que não quer mais largar também, muitos não querem largar, uns ainda têm peito ali que falam, não, vou largar, ou vou para outro concurso, ou vou empreender, ou vou fazer outra coisa na vida. Mas a regra do jogo, infelizmente, atualmente é essa. Né? Vai aquele emaranhado de pessoas fazendo só porque fulano fez, Bertano fez. Né? Não sei se é porque não teve acesso a um conteúdo desse aqui que a gente está disponibilizando, ou se teve acesso, né? Não deu bola, e lá na frente isso vai interferir. Então, a gente está querendo aqui exatamente isso. É como se fosse um remédio para prevenir. Prevenir que lá na frente venha a acontecer alguma situação, né? Porque a gente tem que entender, né? Tem lá as carreiras de gestão, as carreiras policiais, as carreiras das Forças Armadas, tem o magistério, tem a galera que quer entrar lá para a magistratura. Então, assim, tem um leque de carreiras dentro da administração pública. No entanto, se você não se autoconhecer, com certeza, né, bota aí mais de 90% de chance de você ser frustrado lá na frente. Foi isso aqui que o Ricardo Ribeiro ele quis sinalizar, né, para a gente, né, de forma técnica, né, objetiva, e é isso, galera. Então, esse primeiro ponto eu acho que já valeu até o vídeo aqui. Alexandre, vamos avançar. Continua aí assistindo o vídeo, que isso aqui vai ser de grande valia para o seu futuro, ok? Pois bem, Ricardo. De que modo, Ricardo, o perfil comportamental ele pode auxiliar o candidato nos estudos dele? Porque tem gente que, pô, não, eu gosto de estudar por resumo, outro mapa mental, o outro não, eu gosto de fazer muitas questões, não, eu gosto de ficar mais preso na teoria. De que modo esse perfil comportamental pode ajudar? Excelente pergunta, Alexandre. Gostei muito da sua pergunta, porque ela vai trazer maior clareza agora para o seu público, lógico, para aquelas pessoas que ainda não se deram conta de que, através do conhecimento do perfil de cada uma delas, elas conseguem também aprender de maneira diferente das outras. Cada um tem um jeito, uma forma de aprender. Por exemplo, quando a gente está falando daquelas pessoas que são influentes, que são os comunicadores, são pessoas que gostam de interagir com as outras. Então, para esse perfil, nós precisamos levar em consideração que, assim como o perfil do comunicador e os demais perfis também, as pessoas tanto aprendem quanto também ensinam. Então, se ela souber como lidar com a questão do aprendizado, possivelmente elas vão escrever o seu conteúdo mais direcionado para aquele determinado público. Da mesma forma que elas vão consumir os materiais de uma maneira mais assertiva,
de forma que ela consiga aprender mais de acordo com a característica do seu perfil. Então, quando eu falo, por exemplo, de um influente, um comunicador, eu tenho uma característica marcante para o aprendizado de um comunicador é que aquele professor, aquele autor ali que está escrevendo o livro, ele coloque informações coloridas, ele tenha uma criatividade na hora de elaborar o seu plano de aula, e esses comunicadores também, eles aprendem por meio de podcast, aprende por meio de músicas. Então, se eu estou num ambiente que é um ambiente barulhento, o comunicador ele não fica inibido na maneira de aprender, da forma de aprender. Pelo contrário, o som do ambiente, as músicas, porque tem pessoas que você bota o som alto e conseguem desenvolver o aprendizado e crescer cada vez mais no conhecimento por conta de serem energizados pelos sons. Então, se você é uma pessoa de perfil comunicador, leve em consideração, prepare podcast. Se você está numa viagem para o trabalho, vá ali ouvindo um conteúdo que seja um conteúdo relevante para aquele concurso que você deseja prestar. E certamente o deslocamento já vai ser uma boa oportunidade para que você se desenvolva e aprenda cada vez mais. Quando nós falamos já dos dominantes, os dominantes eles são pessoas que gostam mais de agilidade no conteúdo. Então, vamos pensar da seguinte forma: se eles gostam de respostas rápidas, de resultados rápidos, porque essa é uma característica do dominante, a pessoa que é dominante, que é um líder nato, ou seja, sabe se impor e chegar e ocupar o espaço onde ele se encontra, ele precisa levar em consideração que os livros que ele vai pegar para estudar tenham a característica de um autor que vá direto ao ponto. Por quê? Porque, como ele gosta de assuntos sem rodeios, se ele, então, buscar materiais que vão dar autores que dão uma volta enorme para trazer um entendimento sobre um determinado assunto, esses dominantes eles vão se sentir frustrados e aí vão desistir, então, daquele conteúdo achando que não presta. Na verdade, toda pessoa que vai produzir um conteúdo, ela precisa levar em consideração o perfil comportamental de cada pessoa. Então, analise seu público. Se o seu público for um público misto, leve um conteúdo que vá direcionado para cada um dos perfis. Então, na hora de você montar um plano de aula, monte um plano de aula que atinja os 4 perfis. Então, eu falei de 2, eu falei do dominante e eu falei também do influente. Agora nós vamos falar sobre o perfil de estabilidade. O perfil de estabilidade é aquela pessoa mais lenta, é aquela pessoa que ela gosta de linearidade. Essa é a característica, é a marca dessa pessoa. Você já viu pessoas, Alexandre, que gostam de um passo a passo, de um método que tenha início, meio e fim. Porque se o conteúdo não atingir essa perspectiva, a pessoa também acaba abandonando aquele conteúdo e não julgando interessante, relevante para o seu aprendizado. Então, se você é uma pessoa que é calma, serena, que você é lenta para executar as atividades, leve em consideração isso na hora de comprar um livro, de consumir o material. Se o material é um passo a passo, se existe ali linearidade naquele conteúdo que você está buscando, ótimo, porque isso vai te ajudar bastante no processo do seu desenvolvimento. Agora, o último perfil aqui, que seria o de conformidade, seria o analista, como a gente também usa na metodologia da Solids. O que acontece? O analista ele funciona da seguinte maneira: ele é uma pessoa que essas pessoas com esse perfil, elas aprendem por meio de profundidade. Se você vem com um conteúdo muito raso, muito simples para um analista, ele não acaba não se engajando e não se envolvendo com aquele conteúdo. Então, na hora de elaborar uma aula, um material para uma pessoa de conformidade, você precisa levar dados que sejam dados consistentes. Exemplo, dados estatísticos, data, por exemplo, né? Quem foi a pessoa que trouxe essa ideia, qual é o movimento, o que ela queria através daquele ensino, através daquela pesquisa. Quando eu trago riquezas de detalhes para uma pessoa de conformidade, de um perfil de conformidade, ela acaba absorvendo o conteúdo e se desenvolvendo cada vez mais. Então, eu, como líder, se eu vou me dirigir, por exemplo,
ao analista, eu tenho que ir para levar para ele um conteúdo que seja robusto, que seja, de fato, profundo para que ele possa dar o devido valor. Se eu levo esse conteúdo dessa maneira, eu tenho certeza que eu vou atingir a expectativa dessa pessoa de conformidade e, a partir daí, ela vai se desenvolver da maneira que eu espero. Então, no caso, Ricardo, cada perfil comportamental aprende de um jeito? Aprende de um jeito. Cada um aprende de uma forma. Uns gostam de barulho. Por exemplo, quando você fala de alguém de conformidade, se ela for estudar ou trabalhar num ambiente muito barulhento, como ele é uma pessoa que gosta de profundidade, ele quer ali ficar naquele cantinho bem em silêncio e pesquisando o seu material, estudando o seu material. Se você coloca essa pessoa num ambiente que seja barulhento, ele vai ficar estressado e vai acabar perdendo toda a concentração naquele conteúdo que ele está estudando. Então, é bom se atentar para cada um dos seus perfis e ver em que perfil você se encaixa e, a partir daí, leve em consideração a importância e a forma como você aprende mais. No caso, você dar treinamento para as pessoas descobrirem em qual pacote, aí no caso, né, elas estão, para, a partir daí, elas começarem a desenvolver melhor os estudos. É isso? Na verdade, eu levo para as empresas, Alexandre, uma cultura de resultados, porque, normalmente, nós temos uma característica, enquanto brasileiros, e aqui eu vou te falar uma coisa que é estatística, que 80% dos brasileiros eles não têm muita clareza das informações do que ele, de fato, está proposto para fazer. Quando as pessoas vão para a empresa, pense a cada 10 pessoas que estão na empresa em um determinado setor, 8 sobre o que está fazendo, para que serve aquelas atividades que ela vem exercendo. As pessoas não têm muita clareza do objetivo final disso. E 20% não, 20% dessas pessoas, ou seja, 2 a cada 10 pessoas, 2 elas têm muita clareza e consciência daquilo que fazem. O que eu levo, então, para a empresa? Eu levo esse conhecimento de como cada um funciona e, a partir do funcionamento de cada um, eu, então, consigo orientar os líderes das equipes a posicionar aquela pessoa de acordo com as características do perfil. Obviamente que nem sempre dá para você fazer isso, Alexandre, numa empresa inteira, porque tem pessoas que não se encaixam, elas estão fora das competências que ela domina, exercendo uma atividade que não agrega, que ela não consegue ser, digamos assim, mais efetiva e trazer mais resultados, e você acaba tendo que deslocá-la para uma outra atividade. Só que, se você fizer o deslocamento com todos, é possível que você tenha perfis ali que sejam iguais. E aí, como é que eu faço com os influentes se eu não tenho lugar para encaixar todos eles? Aí a gente acaba tendo que fazer um movimento, às vezes, de desligamento mesmo. Mesmo entendendo que desligar uma pessoa é algo custoso para as empresas, mas, às vezes, é necessário para que a empresa possa atingir os resultados que ela vem buscando ao longo do tempo, para se estabelecer aí no patamar que ela planejou para si, né? que os líderes planejaram para si. O estratégico da empresa seria a melhor forma de comunicar. Não sei se eu fui claro para você. Entendi. Maravilha. Então, pessoal, né, nós falamos como o perfil comportamental pode ajudar o estudante na escolha da carreira. Depois, né, o Ricardo falou sobre de que modo o perfil comportamental ele pode auxiliar o candidato nos estudos, dando uma palhinha aí também sobre o que ele faz, né, com as empresas nacionais e multinacionais. E, por fim, Ricardo, eu gostaria de saber de que modo o perfil comportamental pode levar as pessoas a fazerem escolhas assertivas na vida pública. Excelente pergunta também, Alexandre. O perfil comportamental ele te auxilia, digamos assim, com um grande passo, uma grande oportunidade de você fazer escolhas
muito seguras na vida. Quando nós falamos das características de cada um, nós falamos aqui como cada pessoa funciona, o que é mais importante para elas. Mas nós precisamos também pensar que o perfil comportamental sozinho ele não é suficiente para levar cada uma das pessoas ao resultado esperado, porque é assim, eu tenho uma forma de me comportar. O comportamento ele é responsável por quê? Para eu colocar em ação aquilo que eu desejo. Se você tem aqui, por exemplo, uma pessoa que tem um determinado perfil e que ela tem consciência do perfil que ela tem e ela tem clareza de onde ela quer chegar, que é o quê? Passar para a vida pública, atingir o seu objetivo de passar num concurso público. Só que entre o desejo, a clareza que ela tem de buscar aquilo que é fundamental para a vida dela e que vai trazer sentido para o que ela, de fato, almeja para a sua carreira, é importante que, no meio do caminho, existe também a questão comportamental. Como que eu me comporto? Será que as minhas crenças elas me limitam com relação às minhas ações? E o que eu vejo na maioria das pessoas que se lançam tem um determinado objetivo, tem clareza do que quer e vai buscar aquilo que ela deseja para a sua vida, digamos assim, existe uma estatística muito forte que mostra que o perfil comportamental ele é responsável por 85% dos nossos resultados e a competência técnica ela é responsável apenas por 15%. Então, a pessoa precisa saber para onde ela vai lançar o seu foco. Se ela vai buscar aperfeiçoamento técnico ou buscar aperfeiçoamento comportamental. Se a estatística mostra que 85% dos resultados das pessoas estão ligadas ao comportamento, isso significa, Alexandre, que eu preciso dar toda a atenção devida para o comportamento que eu venho tendo no meu dia a dia. Será que eu estou me comportando da maneira correta? Será que eu estou buscando a carreira, a profissão correta para que eu possa ali ter uma entrega de resultados cada vez mais benéficos? É aí que a gente deve levar em consideração, entender um pouco o perfil comportamental, saber que, em alguns momentos, eu vou ficar paralisado diante das questões. Por quê? Porque não estou alocado na posição correta, na função correta, não estou estudando da forma como deveria estudar para que eu pudesse me desenvolver cada vez mais rápido, e aí, com certeza, a gente acaba sendo limitado e desistindo, muitas vezes, dos nossos sonhos. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que já desistiram de muitas coisas na vida. E agora, essas mesmas pessoas elas estão tendo, a partir dessa oportunidade que você está me dando, de ouvir falar sobre algo que é importantíssimo da nossa vida, que são os nossos comportamentos. Quanto mais eu me conheço, mais efetivo, mais seguro eu sou na hora de conquistar os meus objetivos. Maravilha. Gostei dessa frase aí. Quanto mais eu me conheço, mais eu atinjo os resultados desejados para a minha vida. Gostei dessa frase. Vou colocar até lá nas minhas redes sociais. Eu vou até usar aqui, Ricardo, dar um dado da minha experiência dentro da administração pública. O meu primeiro contato que eu tive com o serviço público, chegando lá, eu percebi ali naquelas conversas de corredores, né, lá fora, batendo papo com a galera e tudo mais, que mais de 90% daqueles servidores que estavam naquele ambiente de trabalho, ali naquele local de trabalho, não estavam satisfeitos com a carreira que escolheram. Então, a importância desse vídeo ela é extraordinária, porque eu vi isso na prática. Então, mais de 90%. E eu ficava me perguntando, nossa, o que está acontecendo aqui? Será que o problema é o órgão? Não, o problema não é o órgão. O problema é o candidato que, né, infelizmente, ele primeiro, antes de fazer a escolha dele, ele não se autoconheceu e não fez, né, essa comparação com as atribuições do cargo, e ele foi ali só baseado no quanto que ganhava, estabilidade, né, essas coisas que tem por aí, e quando chegou lá, deu o que deu. Então, o problema não era o órgão, o problema era o candidato que
não fez essa autoanálise aqui que a gente está insistindo, você está falando, né? O segundo vídeo que eu trago aqui é exatamente para isso. E com o passar do tempo, Ricardo, esses números aumentaram. Aquele camarada que eu conversava lá, pô, e aí, você gosta daqui? O que você acha? Que o cara fala assim, não, Alexandre, estou satisfeito com a carreira que eu escolhi e tal. Com o passar do tempo, esses números aumentaram, eu entrei em contato com a galera, né? Sempre tem rede social e tudo mais. Eu falava, e aí, fulano, como é que você está? Como é que tá a carreira aí? O cara tava uma arara, o cara detestando tudo e todos. Eu falei, nossa, cara, você já... Aí eu lembrei, né? Eu falei assim, rapaz, eu acho que você não teve contato com esse tipo de assunto aqui. Assim como eu também não tive contato lá atrás, né? Então, é muito importante. O problema disso tudo aí é que todo mundo perde. É o servidor que perde porque ele está chateado. É a administração pública que perde também porque está com o servidor ali sem saco, né, daquele jeito. E, por fim, o cidadão que está esperando as políticas públicas, né, está esperando os serviços públicos e se depara com essa situação aí. Então, assim, eu tive essa experiência na prática e, realmente, Ricardo, esse número quase... Eu posso me ousar falar aqui que 97% da galera que eu conheci estava ali mesmo forçada. Agora, é lógico, né? É bom sinalizar que existem as necessidades também da vida. Por exemplo, o sujeito ele tem necessidade de se alimentar, o sujeito tem necessidade, né, de ter um bem-estar mínimo, e para isso ele precisa de dinheiro. E muitas das vezes ele não consegue também, né, escolher. Ele olha, né, ele fala, bem, eu estou numa situação complicada, né, eu posso até tentar escolher lá na frente, mas agora eu não posso escolher. Eu vou mesmo por causa do salário, por causa desse requisito aqui, daquele requisito. Infelizmente, né, essa é uma realidade, né? Então, tem disso, eu acho que até na maioria dos casos, até me ousa falar aqui que na maioria dos casos, né, a questão de necessidade dele, mas é bom lembrar que é interessante, né, o servidor público ele conhecer bem essa questão de perfil comportamental, para ele se encontrar ali e, a partir dali, ele verificar o que o comportamento, para onde que o comportamento dele pode levar, né? Vamos dizer assim, né? Alexandre, se você me permite, eu quero me colocar como exemplo dessa mudança que a gente pode promover na nossa vida. Porque uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que você nasce com determinadas características, mas você não precisa morrer com elas. Se você tem um objetivo que não se alinha com as suas habilidades, com as características do seu perfil, não é nada vergonhoso você buscar aperfeiçoamento em áreas, em habilidades que você ainda não possui. Eu vou citar o meu caso. Eu era uma pessoa que pouco falava em público. Eu tinha vergonha, eu era muito tímido, uma pessoa muito introspectiva. Mas eu tinha um grande desejo, um grande sonho de falar em público, de desenvolver pessoas, só que as minhas características, o meu perfil, não alinhava com as competências e habilidades de alguém que tem esse desejo de falar em público. O que eu pude fazer? Eu tinha que me tornar uma pessoa mais influente, mais comunicadora. A comunicação precisava, a habilidade de se comunicar era algo urgente na minha vida para que eu pudesse atingir os meus objetivos. E aí o que eu fiz? Eu comecei a buscar oportunidades para me desenvolver. Eu ia para a barca, porque eu moro em Niterói e trabalhava no Rio, então eu usava muito esse meio de transporte. E lá eu aproveitava a oportunidade para puxar assunto com as pessoas na fila e também no deslocamento para o Rio. Eu usava o ônibus, que também é outro meio de transporte, para puxar assunto com as pessoas. Eu ia para os elevadores, puxava também assunto com os assessoristas. Ia para banco, porque nessa época eu ainda tinha que ir ao banco, né? Hoje eu não preciso mais, mas antes eu precisava e tinha essa necessidade. E a fila, às vezes, era muito longa. Eu aproveitava aquele tempo ali, que talvez fosse ocioso, para
me promover e promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da minha carreira. E aí eu me tornei uma pessoa agora muito falante, porque eu falo demais e reconheço isso, mas também procuro ser bem assertivo na hora de falar e mostrar a importância do processo de desenvolvimento de cada pessoa. Daí a importância de um consultor, porque tendo essa visão, tendo passado por essa experiência, agora a gente consegue compartilhar para outros, para poder o quê? Auxiliá-los nesse processo de desenvolvimento. Tá aí, pessoal. Então, eu vou deixar algumas reflexões aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo, depois dessa excelente palestra, não sei se eu posso dizer assim, bate-papo, enfim. E que eu vou deixar essa pulga atrás da sua orelha. A primeira sinalização que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Você aí que está estudando, por exemplo, para a área de magistério, será que realmente é a carreira de magistério dentro da administração pública que está em conexão com seu perfil comportamental? Será que você aí que está estudando para ser policial, você que está estudando para ser da área da saúde, você que está estudando para fazer parte de uma das carreiras de gestão, ou qualquer outro tipo de carreira, será que realmente as atribuições dessas carreiras elas estão em conexão com o seu perfil comportamental? Então, eu deixo aí essas deixas para vocês ficarem fazendo algumas reflexões para não chegar lá na frente e vocês serem frustrados. E essas reflexões eu também faço. Depois que eu tive contato com essa matéria aí, eu comecei a fazer essas reflexões. Alexandre, será que é isso mesmo? E aí, será que está em conexão ali com o que você é, com o seu comportamento e tudo mais? Então, eu deixo essas reflexões para vocês fazerem, vocês que estão assistindo esse vídeo. E, Ricardo, qual é a palavra final que você tem aí para a galera que está assistindo esse bate-papo nosso? Bem, Alexandre, eu gostaria de deixar como uma observação final que se a pessoa que está me ouvindo nesse momento não tem o conhecimento, eu diria para que ela buscar esse conhecimento. Existem formas para você fazer isso. Uma das formas que eu ofereço na minha consultoria é mapear as pessoas. Existe um relatório que a gente gera de perguntas para as pessoas que desejam conhecer o seu perfil comportamental e, em cima dessas perguntas, o sistema acaba gerando respostas que são respostas assim muito importantes para que você possa aplicar a sua vida diariamente e se desenvolver, fazer escolhas mais seguras para a sua vida. Então, se você deseja fazer um mapeamento de perfil comportamental, me procure, eu vou deixar o meu contato aqui, me coloco à disposição, mas não deixe de procurar saber um pouco mais sobre o seu perfil comportamental. Se você tiver conhecimento profundo sobre ele, certamente vocês farão escolhas muito mais seguras para a vida profissional e para a carreira. Porque quando nós falamos sobre perfil comportamental, nós falamos sobre o nosso comportamento. E o nosso comportamento ele vai sempre gerar resultados. Às vezes, os resultados são insatisfatórios. Quando isso acontece na carreira profissional, automaticamente o desligamento é algo inevitável. Mas o desligamento também não acontece apenas na carreira profissional, acontece também na vida, num casamento. Quantos casamentos eles são desfeitos por questões como essas, de você não saber entender o seu parceiro ou a sua parceira. E aí acabam gerando conflitos. Porque se um, por exemplo, é dominante e o outro já é mais de conformidade, por exemplo, é muito natural ali que haja um determinado desconforto. Um vai querer impor as suas ideias, o outro vai receber mais, vai acatar, mas pensa diferente disso. Mas por não querer magoar o outro, acaba se
fechando ali. E, com o passar dos anos, acabam se desfazendo os relacionamentos. Eu falo de relacionamentos conjugais, mas posso também dirigir aos filhos, que às vezes saem de casa porque os pais não sabem lidar direito com eles. Entendendo o perfil comportamental, você vai ser muito assertivo na vida, não apenas na carreira profissional. Magnífico! Extraordinário! Bem, pessoal, eu não tenho mais nada a falar e até o próximo vídeo.